Trabalho de avivamento. Isso, obrigado. Em um trabalho de avivamento. E quando nós falamos de um trabalho de avivamento, é muito importante nós considerarmos a ideia básica do que é o avivamento. Nós considerarmos aquilo que é o básico, é o cerne da questão, quando o assunto é avivamento. A palavra avivamento vem do verbo hebraico raiar, que significa tornar a dar vida, tornar a dar a vida para quem perdeu a sua vida, tornar a dar intensidade para aquele que se enfraqueceu, tornar a revigorar aquele que perdeu as suas forças, perdeu os seus ânimos. Então, a ideia de avivamento, por favor, bom, obrigado. A ideia de avivamento é a ideia de tornar a dar vida, é a ideia de novamente trazer de volta aquilo que se perdeu. A ideia de avivamento é restaurar, restabelecer, ressuscitar, resgatar aquilo que se perdeu, aquilo que morreu, aquilo que se foi. Então, quando nós falamos sobre avivamento, o que nós, na verdade, estamos desejosos é para que haja a ideia de avivamento é a ideia de trazer de volta, de restaurar, de restituir aquilo que perdeu. Então, quando nós falamos de avivamento, nós temos que ter em mente que o objetivo do trabalho de avivamento, o objetivo central deve ser a restauração, deve ser o resgate, deve ser a restauração, é trazer de volta, é ressuscitar, é reavivar, é restaurar aquilo que um dia existiu, mas por alguma razão se perdeu. Trazer novamente aquilo que um dia estava presente, estava ativo, estava em operação, mas que em dado momento se apagou, se perdeu. E nós não podemos confundir o avivamento com o movimento, porque o movimento é algo que nós somos capazes de promover. Qualquer um de nós consegue promover o movimento, seja qual for o tipo de movimento que intencionarmos a fazer. Mas avivamento, com a ideia de tornar a trazer a existência, a vida, ressuscitar, somente Deus pode fazer isso. Até essa semana eu estava conversando com alguém sobre os avanços tecnológicos, e a ciência ela avança de modos assustadores. A ciência ela caminha pelo avanço assustador, mas por mais que a ciência se evolui, por mais que a ciência se torna evoluída, por mais que os meios tecnológicos são cada vez mais avançados, a ciência não consegue dar a vida para aquilo que não tem vida. A ciência não consegue trazer à existência aquele que morreu. Ainda que eles congelem os corpos e coloquem em cama fria, pensando e cogitando um dia, quem sabe na hora, conseguir trazer a ressurreição a esses corpos. Eu vou retorno de novo esse microfone. Embora eles almejem, eles desejem que um dia, em um futuro qualquer, eles possam trazer novamente a vida àqueles corpos congelados, mas não há previsão para isso. Não há sequer uma previsão de que se um dia isso possa acontecer, porque a vida, o controle da vida está na mão de Deus. A Bíblia diz que é Deus quem dá a vida, e é Ele quem também tira a vida. É Ele quem faz descer a sepultura, e é Ele quem de lá também faz subir. O controle da vida está na mão de Deus. Por isso, avivamento é trazer a vida para aquilo que se perdeu, é restaurar a vida. Somente Deus pode trazer a vida para aquilo que se perdeu. Um dia
registra isso, que veio sobre mim, Ezequiel dizendo, veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou em espírito a um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor do vale, ao redor dos ossos, e ele diz, eram numerosos sobre a face do vale, estavam sequíssimos, mas quando ele arrancou ele de volta dos ossos que estavam no vale, Deus dirige a ele uma pergunta, no capítulo 37 de Ezequiel, verso 3, dizendo, filho do homem, poderão viver esses ossos? Ezequiel responde, Senhor Jeová, tu, ó, sabes. Porque Ezequiel sabia que trazer a existência somente Deus pode trazer. Restaurar a vida somente o Senhor pode restaurar. Trazer a existência aquilo que morreu somente o Senhor pode trazer. Trazer de volta aquilo que se perdeu somente o Senhor pode trazer. E Deus diz, filho do homem, profetiza sobre esses ossos. E diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E quando aqueles ossos secos ouviram a palavra do Senhor, a Bíblia diz que vieram sobre eles carne, nervo, sangue e pele. E Deus manda Ezequiel dizer, profetiza agora o Espírito de vida, dizendo, Espírito assopra sobre os quatro ventos e assopra sobre esses ossos. E quando Ezequiel profetizou, diz a palavra que assim como ele profetizava, segundo a palavra do Senhor, o Espírito de vida desceu sobre o vale. E o vale que estava cheio de ossos se colocou de pé. E diz o texto que era um grande e numeroso exército que estava de pé. Antes da palavra ser predita, era apenas ossos sequíssimos, mas depois da palavra predita, era um exército grande, poderoso e numeroso que estava de pé. Porque pelo poder da palavra de Deus, os ossos secos deixaram de ser ossos secos para ser um exército grande e poderoso na presença do Senhor. Avivamento é isso. Avivamento é chegar aonde não tem mais vida e trazer vida. É chegar aonde tudo está acabado e trazer restauração. É trazer aonde a esperança foi embora e trazer de volta o refrigério e a restauração. Isso é avivamento. Aleluia! Avivamento é trazer a vida, é trazer a restauração. Mas eu quero que vocês olhem para o texto que nós tomamos do profeta Abacuque. O profeta Abacuque é um profeta que no seu livro ele não dá descrições da sua genealogia ou do seu tempo. Poucas informações conseguimos extrair daquilo que ele deixa para nós. Capítulo 1, versículo 1, ele diz, veja o que viu o profeta Abacuque. Se você pega o capítulo de número 3, versículo 1, vai dizer oração do profeta Abacuque em forma de cântico. Se você junta essas duas informações, nos dois momentos ele se apresenta chamando de profeta. Isso pode nos levar a compreender que ele era um profeta que exercia um ministério profético. Não era apenas um homem que Deus levantou para profetizar, mas era um homem que tinha o ofício profético, o reconhecimento de um profeta de Israel. E o profeta Abacuque, pouco sabemos sobre ele, mas o capítulo 3, versículo 1 diz a oração do profeta Abacuque em forma de cântico. Isso pode aludir e nos demonstrar que possivelmente Abacuque fosse um levita. Mas não podemos afirmar isso, não sabemos quanto ao tempo em que ele profetizou, a não ser o que ele mesmo diz. No capítulo 1, no versículo 6, ele diz que Deus levantaria os caldeus, uma nação poderosa e grande. E se nós considerarmos que a nação, o Império Babilônico, surge nos anos 612 a.C., então Abacuque estaria entre os anos 612 e os anos 606. Há muitos que consideram que ele estivesse entre os anos 606, próximo ao cativeiro babilônico. Nesse momento, Deus vai levantar o profeta Abacuque. E o profeta Abacuque, o seu livro é um livro curto, pequeno, de poucas informações. Mas o que podemos observar no capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4, é que o profeta, ele olha para a situação do povo de Israel, ele olha para a condição do povo de Judá, ele olha para a situação que Israel se encontrava. E ele olhando para a situação que Israel se encontrava, ele começa a dizer, Deus, até quando eu terei que ver o pecado, a versão, a vergonha, a idolatria? Até quando eu terei que ver os males assolando o povo de Israel? Até quando teremos que ver a maldade assolando a terra? E quando Abacuque questiona a Deus a respeito da maldade que assola a terra de Israel, Deus o responde no capítulo de número 1, versículo 5 até o versículo 11. Deus responde o profeta Abacuque dizendo que levantaria os caldeus, uma nação ímpia, uma nação totalmente contaminada, uma nação pior do que Israel. E Deus diz, eu vou levantar os caldeus para oprimir
porque os caldeus é pior que Israel. Como poderia Deus, para castigar o seu povo ímpio, levantar um povo pior do que eles? Levantar um povo ainda pior em iniquidade e pecado, um povo que estava mais afastado do Senhor. E Abacuque começa a questionar a Deus, capítulo 1, versículo de número 12 até o versículo 17. Abacuque questiona a Deus a respeito do porquê que Deus vai levantar um povo pior para castigar Israel. E quando nós chegamos no capítulo 2, versículo 1, Abacuque diz que ele sobe na sua torre de vigília, e ele diz: eu vou subir, eu vou me erguer na torre de vigília e vou aguardar, para ver o que o Senhor vai falar comigo. Ele está dizendo: eu questionei a Deus por causa dos pecados de Israel. Deus me disse que vai levantar um povo pior que Israel para castigar Israel. Eu não entendi nada. E eu questionei a Deus: como pode Deus fazer isso? E agora eu vou subir na minha torre, vou me erguer e vou aguardar até o Senhor me responder. E aí, quando ele está em cima da sua torre, aguardando a resposta, capítulo 2, versículo 2 ao versículo 20, diz o texto que Deus responde a Abacuque. Diz Abacuque: eu vou levantar os caldeus, eu vou levantar a Babilônia, eu vou oprimir o meu povo de Israel, eu vou castigar Israel, eu vou dar a eles o pago pelos seus pecados, mas depois eu também vou castigar os babilônios, eu também vou cobrar deles pelos seus pecados, eu também vou julgar a Babilônia e vou tratar com eles a respeito das suas práticas erradas. Levantarei outro povo para bater em Babilônia e fazer com que eles paguem pelos seus pecados. Quando Abacuque ouve o que Deus vai fazer, preste atenção nisso. Quando Abacuque ouve o que Deus vai fazer, duas coisas Abacuque viu. Quantas coisas? Duas. Quantas coisas? Duas coisas ele viu. Primeiro, ele viu a situação do seu povo. Ele viu que o seu povo estava afundado no pecado. Ele viu que o seu povo estava afundado em práticas pecaminosas. Ele viu que o seu povo estava afundado em coisas desagradáveis ao Senhor. A segunda coisa que ele viu é: Deus vai tratar, Deus vai julgar, Deus não vai deixar passar em vão, em branco. O pecado do povo vai atrair o julgamento de Deus. Abacuque, então, ele percebe que Deus não vai deixar que as coisas continuem como está. E Abacuque sabe que quando o julgamento de Deus chegar, a coisa não vai ficar boa. Abacuque sabe que quando Deus começar a tratar os pecados do povo, as coisas não vão ficar boas. Abacuque sabe que quando Deus resolver começar a tratar com Israel por causa dos seus pecados, as coisas irão apertar para Israel. E quando Abacuque toma consciência, ele ouve a palavra do Senhor. Ele diz no capítulo 3, no versículo 2. No capítulo 3, versículo 2, ele diz: ouvi a tua palavra e temi. Qual é a palavra que Abacuque ouviu? Qual é a palavra? A palavra que Abacuque ouviu é o seguinte: Abacuque, eu vou tratar com Israel. A palavra que Abacuque ouviu é: Abacuque, eu vou tratar com o meu povo. Abacuque, eu vou castigar o meu povo. Eu vou colocar o meu povo em sofrimento. Eu vou colocar o meu povo para padecer. Eu vou deixar com que Israel sofra por causa dos pecados. Mas o justo, o que será do justo? Porque Israel não é todo pecaminoso. Israel não está todo entregue ao pecado. Uma parte está entregue, mas há uma parte que é justa. Há uma parte que é fiel. Há uma parte que não se rendeu. Há uma parte que não se dobrou. Há uma parte que não se entregou. Aí Deus diz para Abacuque no capítulo 2, versículo 4: o justo viverá da fé. Glória a Deus! O que Deus estava dizendo para Abacuque? Deus estava dizendo a Abacuque: quando o julgamento vier, o julgamento vai pegar o justo e vai pegar também o ímpio. Quando o julgamento chegar, vai sofrer o fiel e vai sofrer também o infiel. Quando o julgamento chegar, vai sofrer quem é fiel e quem é infiel vai sofrer junto. Porque o rei de Babilônia vai pegar o povo e vai levar cativo. E quando ele levar cativo, ele não vai escolher: esse aqui é fiel, eu vou deixar. Vou levar esse aqui porque esse aqui é rebelde. Esse aqui é... Não! Ele vai pegar, ele vai chegar e ele vai abarcar todos que estão ali. E ele vai levar todos para lá. E quando eles baterem todos lá, quando eles chegarem todos lá, o sofrimento, a dor, a angústia, o desespero, a agonia, tudo vai bater no coração. E aí o infiel, que foi infiel, quando a agonia, quando a angústia, quando a tristeza, quando a dor bater, ele vai dizer: estou sofrendo porque fui infiel. Aleluia! Estou aqui porque não fui fiel. Estou aqui, perdi o tempo, perdi tudo. Estou aqui em cativeiro, sofrendo, sabe por quê? Eu era infiel. Eu não honrava a Deus, eu não guardava a palavra, eu não obedecia. Eu não estava nem aí
Eu sempre fui fiel. Eu honrei ao Senhor. Eu guardei a sua palavra. Eu temi o seu nome. Eu era obediente. Eu ia no culto. Eu cultuava. Eu orava. Eu adorava. Eu servia. Por que eu estou no sofrimento? Aí Deus diz: Abacuque, o justo viverá pela fé. Ele está dizendo: se o justo querer resposta do seu sofrimento, ele vai desviar. Se o justo querer saber por que está sofrendo, ele vai desviar, vai frustrar, vai desanimar, vai abandonar e vai sair. Mas o justo viverá da fé. Ele está dizendo: o justo vai sofrer, mas não vai ligar para o sofrimento. O justo vai padecer, mas não vai dar ouvido para o padecimento. O justo vai estar passando pela luta, mas não vai olhar pela luta. Ele vai continuar vivendo pela fé e sabendo que o seu Deus é fiel. Há momentos na vida do povo de Deus que um grande número padece por causa de alguns que não estão compromissados com o Evangelho. Um grande número padece por causa de alguns que não honram o nome do Deus de Israel. Um grande número no dia de Abacuque vai padecer, vai sofrer, vai apanhar, vai para a escravidão. Não porque merece, mas porque muitos que poderiam ter honrado o Senhor não honraram. Quando Abacuque ouve isso, ele diz: eu ouvi a tua palavra e entendi. A palavra que ele ouviu e entendeu não foi uma pregação. A palavra que ele ouviu e entendeu não foi uma mensagem. A palavra que ele ouviu e entendeu não foi uma exposição do texto sagrado, não. Ele ouviu a palavra que vinha dos lábios de Deus, dizendo: vou castigar o meu povo, vou enviar o sofrimento sobre Israel. E aí Abacuque, quando ele ouve que Deus vai castigar, que Deus vai julgar, que Deus vai tratar, ele lembra do avivamento. Ei, o avivamento é a solução para um povo que está destruído. O avivamento é a solução para um povo que está acabado. O avivamento é a solução para quando a situação está precária. Quando Abacuque ouve que Deus vai julgar, ele diz: só tem uma saída: pedir a Deus que mande um avivamento. Só existe uma alternativa, só tem uma opção das coisas não ser como há de ser, se Deus conceder a nós um avivamento nos nossos dias. Abacuque estava dizendo: só tem uma opção de Deus não destruir o seu povo, se o seu povo novamente for relevantado espiritualmente. Só tem uma forma de Israel escapar: se Deus os restaurar de novo e os trazer de volta. Quando o povo está afastado de Deus, o castigo de Deus é eminente. Mas existe uma alternativa. Diga comigo: existe uma porta de saída. Diga mais forte: profetiza em nome de Jesus nessa noite. Diga: existe uma porta de saída para o mundo. Sabe qual que é a porta de saída? Deus derramar do céu um avivamento sobre essa geração. A única porta de saída é o céu se abrir e um avivamento descer do alto, como diz Lamentações capítulo 5, verso 21. Converta-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos e renova os nossos dias como era antes. Assim como o justo ia sofrer no dia de Abacuque por causa da contaminação da maioria, assim também nos últimos dias muitos estão padecendo o desejo, muitos que querem ser cheios do Espírito Santo, muitos que querem ser cheios da graça de Deus, não estão consumindo o sofrimento disso, porque muita gente está impedindo Deus operar, muitos altares sujos que impedem o Espírito Santo operar, e o justo fica padecendo, o justo fica padecendo necessidade, querendo prender, querendo um sonho, um monte de gente impedindo, querendo a graça de Deus, um monte de gente impedindo, querendo poder, um monte de gente impedindo. Nós vamos clamar a Deus para que venha abrir o céu e derramar um avivamento sobre a nossa
do Senhor. Glória a Deus. Abacuque entendeu que não havia outra solução a não ser um avivamento do céu. Não havia outro retrocesso. Israel estava fora da vontade do Senhor. Israel estava caminhando por caminhos largos, por caminhos espaçosos, por caminhos desordeiros. E Deus não tem outra opção, porque Gálatas capítulo 6, verso 7 está escrito: não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher. E você acha que Deus não falou com Israel? E você acha que o Espírito de Deus não falou com Israel? A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 36, verso 14, 15 e 16, que Deus falou com Israel. Deus falou com o seu povo. Versículo 15 diz que Deus enviou os seus profetas. E os seus profetas vinham madrugando e falando aos filhos de Israel. Mas diz o versículo 15, 2 Crônicas 36, que Israel zombou dos seus profetas. Glória a Deus. Tirou sarro dos seus mensageiros. E não ouviu a voz do Senhor. Mas diz o texto do capítulo 16, e Deus foi enviando os seus profetas, madrugando e falando. Madrugando e falando, diz o texto, até que não houve mais remédio. O que é que não haver mais remédio? É chegar no ponto que Deus diz, não tem mais jeito. Eu já falei demais. Eu já dei chance demais. Eu já dei oportunidade demais. Eu já usei muita gente. Eu já falei, eu já disse, eu já mostrei. Mas não quer dar ouvido, não quer dar crédito, não quer se retroceder à voz do Senhor. E foi o que aconteceu com Israel. Israel não quis dar crédito, Israel não quis dar ouvido. Chegou um ponto que Deus disse, não tem mais jeito. Eu vou tratar com Israel. Eu vou cobrar de Israel. E quando Deus decide cobrar, aí Abacuque entende, só tem uma solução. Deus avivar o seu povo. Só tem uma porta de saída. Deus avivar o seu povo. Meus irmãos, mas quando nós falamos de avivamento, nós temos pelo menos 2 avivamentos grandes que aconteceram nos dias do povo de Israel. Pelo menos 2 avivamentos grandes que marcaram a história de Israel. O primeiro avivamento foi nos dias de Samuel. E o segundo avivamento foi nos dias de Josias. 2 avivamentos grandes aconteceram. O primeiro avivamento acontece nos dias de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, nos narra, do versículo 2 ao versículo 6, nos narra o primeiro avivamento. E qual foi o primeiro avivamento? Preste atenção, o primeiro avivamento, diz o texto sagrado, que Israel estava longe da vontade do Senhor. Israel havia abandonado os caminhos do Senhor. Na época, quem estava coordenando Israel era o sumo sacerdote Eli e seus 2 filhos, Ófines e Finéias. Mas diz o texto que Eli já estava velho, Eli já estava cansado, e os seus filhos, Ófines e Finéias, estavam assumindo o governo de Israel como sacerdotes. Preste atenção. E a situação de Israel não estava boa. Ófines e Finéias, diz o texto, capítulo 2 de 1 Samuel, versículo 12, diz que Ófines e Finéias eram filhos de Belial e não conheciam ao Senhor. Roubavam a oferta no templo de Deus, pegavam as gorduras do sacrifício que era destinado ao Senhor. E diz o texto, no capítulo 2 de 1 Samuel, e o versículo 22, que eles iam para a tenda do Senhor, Ófines e Finéias. E diz o texto que as mulheres vinham em bandos. As mulheres vinham em bandos e entravam na tenda para se prostituir como Ófines e Finéias. Israel estava numa situação precária. Israel estava em uma situação muito complicada espiritualmente. E Israel foi para a guerra contra os filisteus. Capítulo 4 de 1 Samuel. Quando eles foram para a guerra, diz o texto, capítulo 4, versículo 2, que eles perderam a batalha. E quando eles perderam a batalha, morreu em Israel 4.000 homens de Israel. Depois de morrer 4.000 homens de Israel, diz o texto que eles voltaram para trás tristes, aborrecidos. Por quê? Porque quando o povo de Deus não está na vontade do Senhor, eles perdem a batalha.
Quando o povo de Deus não está no centro da vontade do Senhor, ele perde a guerra. Quando o povo não está no centro da vontade de Deus, ele é envergonhado. O povo de Deus, quando está na vontade de Deus, não passa vergonha. O povo de Deus, quando está no centro da vontade de Deus, não passa vergonha. Porque Deus diz em Êxodo capítulo 14, capítulo 15, versículo 14: eu, Senhor, pelejarei por vós e vocês vão de se calar. Quando o povo de Deus está na vontade do Senhor, diz 2 Crônicas capítulo 20, versículo 20: crede no Senhor e estará seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. O povo de Deus, quando está no centro da vontade de Deus, não passa vergonha. Aonde ele entra de cabeça erguida. Aonde ele passa de cabeça erguida. Não tem medo do adversário, não tem medo do inimigo, não tem medo de demônio, porque o povo que tem aliança com Deus, que tem vida no altar, ele encara qualquer desafio, porque ele sabe que o Senhor dos exércitos é o seu refúgio, o Deus de Jacó é a sua fortaleza, que 1000 vai cair do teu lado e 10.000 vai cair da sua direita, mas ele não será atingido, porque aquele que está na vontade de Deus, ele não tem. Aleluia! Glória a Deus! Mas diz a Bíblia que Israel estava fora da vontade de Deus, foi para a batalha, morreram, 4.000 homens morreram. Aí voltaram para trás, pegaram Samuel e disseram assim: vamos pegar a arca de Deus que está em Siló e vamos trazer para a batalha. O que era a arca? A arca representava a presença de Deus. Pegaram a arca e trouxeram. Quando eles trouxeram a arca, que a arca chegou no território de Israel, diz a Bíblia que o povo gritou tanto, fizeram uma festa tão grande, que diz o texto que estremeceu a terra. O povo para gritar, estremecer a terra, irmão, tem que ser grito, tem que ser festa. Estremeceu a terra, os filisteus escutaram de lá e disseram: que barulho é esse? Alguém disse: o Deus de Israel desceu no arraial, a arca da aliança está com eles. Quando os filisteus escutam isso, eles disseram: agora acabou, vamos perder a batalha, vamos perder a guerra. Quando Deus deles está com eles, ninguém vence eles. Um se levantou e disse: vamos ser homem, vamos encarar essa batalha. Foram para a guerra. Na primeira batalha de Israel morreram 4.000 homens. Na segunda batalha, levando a arca na frente da batalha. Glória a Deus! Na segunda batalha, ela vai levando a arca na frente para São Marcos. Alegria, festa, grito. Eles acreditavam que a arca da aliança ali, a batalha já estava vencida. Mas quando eles entrou na batalha, diz o texto, capítulo 4, versículo 10, que morreram 30.000 homens. Se sem a arca morreu 4.000, com a arca morreu 30.000. E aí o povo ficou frustrado, decepcionado, voltaram para trás de cabisbaixo. Estamos com a arca, estávamos com a arca, porque morreu 30.000 homens, mataram Ófilos, mataram Finéias e tomaram a arca. Ei, por que Israel se frustrou? Por que Israel voltou para trás decepcionado? Por que puxaram a arca e acreditaram na vitória e a vergonha foi maior? Sabe por quê? A arca era símbolo da presença, mas não era a presença. A arca simbolizava a presença, mas não era a presença. Quem olhava Israel com a arca dizia: eles estão com a presença. Mas Deus olhava do céu e dizia: estão apenas com a aparência da presença. Glória a Deus! Estão apenas com o sinal da presença. Estão apenas com o símbolo da presença. Mas estão vazios da minha presença. Estão vazios da minha glória. Estão vazios da minha unção. Não adianta ter aparência e não ter presença. Não adianta ter aparência e não ter glória. Não adianta o povo bater palma e dizer: está com a presença, se não tiver problema, não resolve. Não adianta o povo dizer: está com a presença, se a presença não tiver, não adianta. Não adianta o mundo nos elogiar. Não adianta as pessoas nos elogiar. Não adianta as pessoas olhar para nós e olhar e pensar que temos alguma coisa. Se na verdade aqui dentro não tiver a presença de Deus, não adianta nada. Não adianta ter a emoção. Não adianta ter o sinal. Não adianta ter a aparência. O que precisamos é ter a presença do Espírito Santo de Deus. Muita gente tem barulho, muita gente tem movimento, muita gente tem a arca, muita gente tem o nome,
aparência, mas não tinha presença, foram envergonhados, perderam a batalha, voltaram para casa frustrados. Quando a notícia chega para ele se assusta, cai da cadeira e morre, sua nora que está gestante morre também. Nasce um rapazinho chamado Icavote no hebraico, ou Icabode no português, que significa foi-se a glória de Israel, acabou, a glória de Israel foi embora. Preste atenção, diga comigo, a glória foi embora. Diga mais forte, a glória foi embora. Passaram-se 20 anos, quantos anos? 20 anos. Quando lá um dia Samuel se levanta, olha para aquela situação, capítulo 7, Samuel, versículo de número 2, está escrito: e a arca passou tantos dias em Kiriat Jearim, que chegou a 20 anos. 20 anos depois, que a glória de Israel foi embora, a glória foi-se embora de Israel. 20 anos depois que a arca foi tomada, 20 anos depois que tudo estava acabado, se levantou Samuel um dia, olhou para Israel, capítulo 7, versículo 3, e diz assim: Israel, já tem 20 anos que a arca foi embora, já tem 20 anos que a glória foi-se embora, mas se nós, diz o profeta Samuel, mas se nós tirarmos de entre nós os deuses estranhos, arrancar do nosso meio os astarotes, limpar e purificar e preparar o nosso coração e servirmos somente ao Senhor, Deus irá nos dar vitória novamente. Samuel estava dizendo: ainda existe uma porta de saída, ainda existe uma solução, ainda existe uma alternativa. Nem tudo está acabado. Já faz 20 anos que a glória foi embora, já faz 20 anos que perdemos a presença, já faz 20 anos que tudo está destruído, mas se a gente quiser, ainda temos uma chance. Deus pode novamente nos restaurar, Deus pode novamente nos colocar de pé, Deus pode tirar de sobre nós a vergonha, Deus pode nos colocar novamente de pé e nos trazer mais do que Ele nos chamou. Aleluia, meu Deus. Samuel está dizendo a mesma coisa que Abacuque disse. Abacuque diz: Senhor, aviva a tua obra. Samuel está dizendo: pode ainda haver uma solução, se a gente revigorar novamente, se a gente renascer espiritualmente novamente, se a gente mudar de vida e voltar novamente para a presença do Senhor. E diz o texto que o povo voltou, versículo 4, capítulo 7, de Samuel. O povo voltou-se para o Senhor e Deus deu vitória para Israel. Israel venceu seus inimigos, tomou a arca de volta e o nome do Senhor Deus foi glorificado na vida do seu povo. Esse é o primeiro avivamento. Segundo, e eu termino agora. Nos dias do rei Josias, em torno de 470 anos depois desse primeiro avivamento, está lá um dia o rei Josias, diz o texto de 2 Reis, capítulo 22, verso 1, que Josias assume o reinado com 8 anos de idade. 18 anos depois, capítulo 23, verso 23, diz que 18 anos depois, Josias um dia se levanta e Uquias, o sumo sacerdote, foi fazer a reparação do templo do Senhor. E quando Uquias está reparando o templo, capítulo 22, versículo 8, de 2 Reis, diz o texto que Uquias achou o livro da lei de Moisés. Quando Uquias achou o livro, correu para Josias, diz: Josias, olha o que nós achamos. O livro da lei escrita por Moisés. Josias vai ter peça, diz: lê para nós o livro. E Uquias pegou o livro e começou a ler. E quando ele foi lendo, Josias percebeu que o povo estava totalmente na contramão do que Deus havia dito. Glória a Deus. O povo estava totalmente fora do que Deus havia mandado fazer. E quando Josias ouve a leitura do livro da lei, capítulo 22, 2 Reis, versículo 11, a Bíblia diz que Josias rasgou as suas vestes. Ele rasgou as suas vestimentas. E ele diz no versículo de número 13: vai consultar ao Senhor por nós, por mim e por Judá e por Israel. Saíram, versículo 14 diz que foram na casa da profetisa Uda. Quando eles chegam lá, a profetisa Uda diz: olha, Deus vai tratar com Israel, Deus vai tratar com o povo. Só que tem uma coisa, porque Josias se arrependeu, Deus não vai tratar nos dias de Josias, mas Deus vai tratar só depois, mas haverá paz nos dias de Josias. Diz o texto,
naquele momento, Josias, no capítulo 23 de 2 Reis, Josias começou a fazer uma limpeza. Irmão, você quer saber como é que estava Israel? Não dá tempo de eu dizer para vocês, mas eu vou dizer 3 coisas básicas para você entender. Capítulo 22, versículo 4, diz que dentro do templo tinha altares levantados para Baal. Dentro do templo, onde era para ser adorado o Senhor. Dentro do templo, aquele templo, aonde, segundo Crônicas, capítulo 7, verso 1, diz que a glória de Deus encheu o templo. O mesmo templo onde a glória de Deus havia enchido. O mesmo templo que foi um dia cheio da glória de Deus. Agora está com altares de Baal lá dentro. E não é só altares de Baal. Capítulo 22, versículo 7, diz que lá dentro havia prostitutas cultuais. O que é prostitutas cultuais, irmão? Era prostituição dentro do templo aos deuses pagãos. O povo vinha para dentro do templo para se prostituir aos deuses pagãos da terra de Canaã. E não era apenas os altares de Baal, não era apenas a prostituição dentro do templo. O capítulo 22 e o versículo 10 diz que o povo pegava seus próprios filhos e queimava em sacrifício a Moloque. Levava no vale de Inom as suas criancinhas e colocava na chapa quente para queimar em sacrifício a Deus pagão. Quando Josias ouve a leitura da lei e ele olha para a situação do povo, ele já sabia o que fazer. No mesmo dia, diz o texto que ele mandou Euquias entrar dentro do templo e começar a arrancar os altares de Baal que estavam lá dentro. Mandou que Euquias começasse a fazer uma limpeza do templo. Diz o texto que ele saiu por todo Israel. Aonde havia um altar ele derribou. Aonde havia um lugar de prostituição, uma casa de prostitutos culturais, ele arrancou. Aonde havia no vale de Inom um lugar do sacrifício a Moloque, diz o texto que ele pegou os mortos e jogou sobre o altar e os profanou. Preste atenção. Josias acabou com tudo que era pecado no meio de Israel. Josias saiu limpando a casa, limpando o território, limpando a nação, limpando tudo. E quando ele foi limpando tudo, diz o texto que um grande avivamento do céu desceu. Israel celebrou a Páscoa do Senhor, que desde os dias do juízo de Israel nunca mais se tinha celebrado. Há mais de 470 anos não se celebrava mais a Páscoa do Senhor. Naquele dia eles celebraram ao Deus do céu a Páscoa ao Deus de Israel e glorificaram o nome do Senhor Jesus. Eu termino agora. O que é o avivamento? Preste atenção. Avivamento é Israel 20 anos sem a arca, frustrado, desamparado, e de repente, através de Samuel, Israel voltar de novo a fornecer e Deus os levantar novamente na vitória para o seu povo. O que é avivamento? É Israel com mais de 400 anos sem celebrar a Páscoa, adorando a deuses pagãos, prostituição do templo, e de repente tudo isso ser tirado e o povo se levantar de novo e voltar a servir ao Deus do céu com alegria. Avivamento é o povo regressar, é o povo voltar, é o povo ser restabelecido de volta. É por isso que Abacuque, quando ele olha para Israel todo pervertido e Deus dizendo eu vou tratar, ele diz o que nós precisamos é de um avivamento do céu sobre Israel. O que precisamos é Deus trazer de volta a vida para esse povo, para ele se levantar dessa podridão e se colocar de pé de novo na presença do Senhor. Aleluia. O que é o avivamento? É o retorno do povo, é o retorno da igreja para o Senhor, é o retorno do povo para os pés de Cristo. Preste atenção. Agora eu pergunto para vocês e eu termino. Será que estamos precisando de um avivamento hoje? Será que estamos precisando de um avivamento como estamos precisando de Israel? Se precisamos de um avivamento como entendemos que precisamos, nós observamos a necessidade de um avivamento. Eu pergunto para vocês, por onde é que vem o avivamento? Como que vem, como que acontece um avivamento? E eu termino agora. Sabe como que começa o avivamento?
existe um homem ou uma mulher que está destemido, que está encorajado, que está preparado e que está pronto para dizer: eu vou entrar nessa batalha, eu quero a vida do povo de volta. O avivamento começa quando alguém se levanta no meio do povo, como levantou Samuel, dizendo: tem 20 anos que perdemos a glória de Deus, mas ainda tem jeito, nós podemos trazê-la de volta. O avivamento começa quando alguém como Josias se levanta e diz: faz mais de 400 anos que ninguém celebra a Páscoa, mas eu estou me levantando, nós vamos voltar de novo a fazer o que Deus quer, vamos voltar novamente a fazer a vontade do Senhor. Aleluia, meu Deus. Glória a Jesus. Eu termino agora. E o que Deus sempre quis, preste atenção, o que Deus sempre quis foi achar um homem ou uma mulher que esteja preparado para trazer um avivamento para o meio do povo. O que Deus sempre quis, no meio de uma geração pervertida e contaminada, é encontrar alguém que possa dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero ser usado para trazer um avivamento para o meio do seu povo. Deus, usando o profeta Ezequiel, no capítulo 22, versículo 30, ele diz: eu procurei entre eles um homem, eu procurei entre eles um homem que se colocasse em pé diante de mim e tampasse a brecha por esse povo, para que eu não destruísse essa nação. Mas a ninguém eu achei. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não quero destruir, eu não quero acabar, eu não quero dar fim, eu quero avivar. Mas para mim avivar, eu estou buscando por um homem, eu estou buscando por uma mulher, eu estou buscando por alguém que possa se levantar, eu estou buscando por alguém que possa se colocar de pé, para que eu possa usar e trazer de volta um avivamento para o meu povo. Deus, aleluia. Nos dias do profeta Isaías, no capítulo 6 do seu livro, ele diz no versículo 1, que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em alto sobre o trono, o seu cerco enchia todo o templo. E ele diz que os serafins estavam com ele, e ele vai descrever o texto. Mas de repente ele escuta uma voz no versículo 8. Ele escuta a voz de Deus dizendo: a quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? Aleluia, Deus. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu preciso de um homem, eu preciso de uma mulher, eu preciso de alguém que diga: eis-me aqui, alguém que possa se levantar, alguém que possa se colocar na posição. Aí Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O avivamento começa quando alguém se levanta para dizer: eis-me aqui, Senhor. O avivamento começa quando alguém se levanta para dizer: Senhor, pode contar comigo, eu estou à disposição da tua obra. O avivamento começa quando tem um homem ou uma mulher disposto a fazer o que Deus quer que seja feito. Glória a Deus. Aleluia. Eu termino agora. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não há avivamento. Não há avivamento se não houver alguém para Deus levantar. Não existe avivamento se não houver um homem ou uma mulher que se dispõe para Deus levantar. Deus, quando Ele vai avivar o seu povo, Ele procura por alguém que se entregue para Deus usar. E quem é esse alguém? Presta atenção que eu termino agora. Quem é esse alguém? Presta atenção. Esse alguém é uma pessoa que está no meio da multidão, mas não se conforma com o que está acontecendo no meio da multidão. É alguém que está no meio do povo, mas não concorda com o que está acontecendo com o povo. É alguém que está no meio da situação, mas não aceita continuar do jeito que está. Samuel estava no meio do povo. Samuel se levantou e disse: vamos mudar a situação, é tempo de mudança. Josias estava no meio do povo, mas quando Josias ouviu o livro da lei, ele se levantou e disse: vamos limpar a casa de Deus, é tempo de mudança. O avivamento começa quando alguém se levanta e diz: a partir de hoje eu quero uma mudança no nosso meio. O avivamento começa quando se levanta alguém e diz: Senhor, do jeito que está não dá para ficar. Deus, nós queremos uma mudança, nós queremos um avivamento no nosso meio. Estamos precisando de um avivamento nos dias que estamos vivendo. Estamos precisando de um avivamento nos dias que estamos vivendo.
acontecendo. Eu não sou a favor do que está acontecendo. Eu não apoio o que está acontecendo. O mundo se contaminando, os altares se inchando, os altares de Baal sendo levantados, as corrupções entrando no meio do povo. Quando alguém se levantar, como levantou Samuel, como levantou Josias, e dizer: Senhor, eu não concordo com o que está acontecendo, eis-me aqui, eu quero uma mudança, eu quero uma transformação. Deus então vai capacitar essa pessoa. Deus vai encher essa pessoa do seu Espírito Santo, e essa pessoa vai incendiar o seu bairro, a sua cidade, vai incendiar o seu município, a sua igreja, e um grande avivamento vai se estabelecer. O avivamento vai começar quando alguém se levantar e dizer: Senhor, é tempo de mudança, queremos restauração, queremos libertação, queremos a mudança do Senhor no nosso meio. Glória a Deus, aleluia. Você se colocar de pé, agora nós vamos terminar. Se colocar de pé. Deus poderoso, aleluia. O avivamento começa quando a gente decide dar o primeiro passo para a mudança. O avivamento começa quando a gente decide dar o primeiro passo para ver as coisas mudar. Josias deu o primeiro passo, Samuel deu o primeiro passo, e através do primeiro passo que eles deu, Israel voltou-se para os pés do Senhor, e um grande avivamento desceu sobre o seu povo. Eu quero dizer para a igreja nessa noite: queremos um avivamento. Vocês querem um avivamento aqui no Viragem do Sol? Quem é que está disponível para dizer: eis-me aqui, Senhor, eu vou começar a movimentar este lugar, eu vou começar a trabalhar aqui nesse bairro? Deus está dizendo: quer ver um avivamento? Se levante. Quer ver um avivamento? Eu estou esperando alguém dizer: eis-me aqui. Quer ver um avivar este lugar? Se coloca de pé e diga: eis-me aqui, Senhor. Quer ver Deus avivar esse município? Se coloque na brecha e diga: Senhor, eis-me aqui. Eu quero um avivamento para este lugar. Eu quero uma mudança para este lugar. Eu quero uma transformação para este lugar. Para que haja avivamento, tem que haver alguém que se coloca de pé. Tem que haver alguém que se coloca de pé para dizer: Senhor, nós não podemos continuar como estamos. As coisas não podem continuar indo do jeito que está indo. Senhor, nós precisamos de algo novo. Nós precisamos de uma mudança. Nós precisamos de uma transformação. E Deus tem uma promessa sobre aqueles que se levantam. E Deus tem uma promessa sobre aqueles que se levantam. A situação do povo pode estar do jeito que tiver. A situação da cidade pode estar do jeito que tiver. A situação do bairro pode estar do jeito que tiver. A situação do povo pode estar como tiver. Mas Deus tem uma promessa que nunca falhou e nunca vai falhar. Ele disse em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está dizendo: pode estar do jeito que tiver, pode estar acabado do jeito que tiver, o pecado pode estar chorando do jeito que tiver. Se o meu povo se levantar, se alguém se levantar e dizer: eis-me aqui, e clamar pelo meu nome, eu vou restaurar a terra, eu vou trazer o avivamento do meu povo. Está faltando nessa geração pessoas como Samuel e como Josias, que se coloca de pé e diz: Deus, nós não queremos ficar como está, nós não queremos continuar do jeito que está. A frieza tomando conta, os milagres desaparecendo, os sinais cada vez sumindo, a glória parece que está indo embora, a arca da aliança parece que novamente está sendo roubada. Estamos ficando sozinhos. Quando começar a se levantar pessoas como Josias, como Samuel, e dizer: Senhor, nós queremos a tua glória de volta, nós queremos a tua presença de volta, nós queremos o Espírito Santo de volta. Deus vai restaurar a terra. Deus vai restaurar o seu povo.
Eu quero perguntar quantos querem se colocar de pé pela tua casa, pelo teu bairro, pelo teu município, pela tua cidade, pela tua igreja, pela tua família. Não fique prostrado, irmão. Não fique prostrado, irmão. Deus tem avivamento para derramar. Deus tem restauração para fazer. Mas Ele está dizendo a quem eu enviarei e quem há de ir por mim. Se coloca de pé nessa noite e diga: Senhor, eu vou pela minha casa, eu vou pela minha família, eu vou pelo meu ministério, eu vou pela minha cidade, eu vou pelo meu bairro. Eis-me aqui, Senhor. Levante a sua mão ao céu agora. Levante a sua mão ao céu agora. Nós vamos orar neste momento. Eu quero que você levante a tua mão ao céu e diga: Senhor, eis-me aqui nessa noite. Eu me levanto pela minha família, eu me levanto pelo meu ministério, eu me levanto pela minha casa, eu me levanto pela minha cidade, eu me levanto pelo meu país, eu me levanto pelo meu bairro. Nessa noite, se posiciona diante de Deus pelo algum lugar, ou pela tua família, ou pela tua casa, pelo teu bairro, ou pelo teu ministério, pelo teu estado, ou pelo teu país. Se coloca diante de Deus e diz: Senhor, eu estou aqui, usa-me para trazer um avivamento. O avivamento vai começar por nós. Se nós estiver cheio, nós vamos encher o nosso bairro. Se nós estiver cheio, nós vamos encher a nossa igreja. Se nós estiver cheio, nós vamos encher a nossa cidade. Se nós estiver cheio, nós vamos encher aquele que está do nosso lado. Então nessa noite, fala: Senhor, eis-me aqui, me encha do poder, me encha da graça, me encha da autoridade, porque eu quero trazer avivamento para a minha cidade, eu quero trazer avivamento para o meu bairro, eu quero trazer avivamento para esse lugar, eu quero trazer avivamento. Quantos querem trazer o avivamento essa noite? Quantos querem trazer o avivamento? Levante a mão e diga: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Meu Deus, essa noite, vai tomando esse irmão, vai tomando essa irmã que está se posicionando pelo bairro, pela cidade, pela família, pelo ministério. Meu Deus, em nome de Jesus, vai tomando, faça desse homem, faça dessa mulher um canal para trazer o avivamento para este lugar. Faça desse homem e dessa mulher um instrumento para trazer o avivamento de volta. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Deus, faça desse homem e dessa mulher um canal para trazer o avivamento de volta. Em nome de Jesus, aonde tiver uma